Boa noite a todos. Confesso que eu estou um pouquinho assustada, porque é a primeira vez que eu venho assim a uma casa espírita desse tamanho, né, com tantas pessoas, e é a primeira vez que eu tenho uma plateia tão grande à minha frente. Espero que a minha mensagem possa ser entendida, interiorizada por vocês. Tenham certeza que eu fiz o preparo com maior carinho, com maior amor. Bom, eu vou até aproveitar e pegar um gancho. O meu tema é o afeto na casa espírita. E eu fiquei assim muito feliz de ver essa equipe grande, né? Toda essa equipe aqui se preparando, se cuidando para educar, para conduzir as crianças cujos pais frequentam aqui o Francisco de Assis. No momento que eu assisti a menina falando aqui, eu pensei exatamente isso. É na criança que nós devemos começar. Esse tema que eu trouxe aqui hoje para vocês tem tudo a ver com uma busca que eu tenho feito. Primeiramente, sou eu que busco. Eu tenho me questionado muito, eu tenho pensado muito a respeito dos sentimentos que ficam assim, que aparecem na casa espírita. Nem sempre são sentimentos positivos, nem sempre é afeto, nem sempre é fraternidade, amor, sabe? Nós temos ainda um estágio que deixa muito a desejar. Eu entendo que há 2000 anos, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor. E se for depender desse amor, hoje, nós ainda não somos reconhecidos como discípulos de Jesus. A gente fica devendo muito ainda. Então, eu vejo assim que está faltando, nós temos que, de propósito, caminhar para isso, sabe? A gente tem um privilégio, nós temos livros às nossas mãos, nós temos a internet que está aí abundante, nós podemos pesquisar. Hoje não nos falta recursos. Do ponto de vista intelectual, nós estamos nos intelectualizando, estamos nos preparando. A gente adora falar, esse livro já li, eu já li, acabei de ler. A gente fica feliz quando consegue ler alguma coisa na frente dos outros, aprecia, né? Eu já vi. Você não viu ainda? Não, já li, já conheço. Então, nós angariamos conhecimentos, nós temos essa facilidade, lemos, né? Eu vejo hoje o espírita está aí, é feira de livro, a casa espírita, a nossa casa lá, tão pequena ainda, tem uma livraria, e a gente hoje compra livros, e tem livrarias na cidade, mas a procura é grande e a gente acaba comprando para atender quem vai à nossa casa. Não se mede, se põe a mão no bolso mesmo, compra o livro e está lendo, está se informando. E como é que anda a questão do afeto, do amor, do sentimento? Esse que eu acho que não vai muito bem, não. Eu peguei assim, para eu me orientar na minha fala de hoje, eu peguei um livro chamado Laços de Afeto, que vocês devem conhecer, um livro que foi ditado por um espírito, a irmã Sedufo. Ela conviveu com Kardec, e segundo as informações que a gente tem, eu li na internet isso, viu, gente? Ela até esteve sentada junto de Kardec durante um bom tempo, participou da sistematização do Livro dos Espíritos. Depois, ela praticamente caiu no anonimato, a gente não teve mais notícias, não tem notícias dela lá naquela época. Hoje ela volta, né, através de vários livros, e são obras
eu gosto muito, mas a minha preferida realmente é Laços de Afeto. Nesse livro, eu me baseio no aspecto assim do afeto mesmo, e quando eu falo de afeto, gente, não é não. Quando eu falo assim que a gente tem que se relacionar com as pessoas, com os laços de afeto, eu não estou sugerindo a ninguém que se façam nós, entre nós e os outros. Nós não somos donos de ninguém, entende? Então a gente tem uma tendência muito séria a cobrar. Nós queremos, é sempre uma coisa assim, eu espero. Agora, o que é que eu estou dando? Então, Laços de Afeto. Esse livro, logo no comecinho, posso dizer, na introdução, eu me deparei com um aspecto muito interessante. Quando jovem, eu fiz pedagogia. Na época era um curso, nem era tão procurado, não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer letras, mas por motivos que eu me lembro, mas não vou contar, não há necessidade, eu perdi o vestibular. Fiz o vestibular de pedagogia, passei e fui estudar educação. Então, durante muitos anos, eu fiz o curso em 4 anos, eu estudei Pestalozzi, eu estudei Maria Montessori, eu estudei Kerstensteiner. Eu era jovem, inexperiente, pensava, para que eu estou estudando tudo isso? Pestalozzi, eu gostava muito de ouvir contar as coisas de Pestalozzi, não é? Saber que ele se dedicou tanto a crianças. Eu ficava imaginando, a história que eu conhecia, é que a Suíça e a França, eles tiveram desavenças. E mais ou menos em eu não sou muito boa nas datas, 1770 mais ou menos, 1470, teve uma briga, uma guerra entre França e Suíça. E o Pestalozzi residia lá na Suíça. E depois dessa batalha, ele viu, bem no lago ali de Lucerna é uma cidade muito famosa na Suíça, ele viu que muitas crianças, muitos jovens, estavam abandonados à beira daquele lago. E ele, por instinto, gente, por uma questão de amor mesmo, ele resolveu educar aquelas crianças. Ele olhou para aquele abandono, eles eram órfãos, os pais estavam mortos. E ele, naquele impulso, ele falou, eu vou educar essas crianças. Ele conseguiu um convento, levou essas crianças para lá e começou a educação. Durou 1 ano. Logo pediram de volta o convento. Bom, o Pestalozzi não desistiu. Ele até político ele foi parar lá na corte de Napoleão. Quis fazer o Napoleão entender que a base de tudo era a educação das crianças, a educação elementar. Vocês imaginam, porque eu acho que vocês já leram ou assistiram, a época de Napoleão, que é pós-Revolução Francesa, é uma época de muita miséria mesmo. Então, as crianças na França eram miseráveis, sofriam abandono, maus tratos, fome, frio, peste, tudo que vocês puderem pensar e mais um pouco. E o Pestalozzi, então, entendendo que se tivesse uma escola onde ele pudesse colocar aquelas crianças e educá-las, a sociedade francesa estaria a salvo, porque era uma balbúrdia naquela época. Mas ele não conseguiu nada de Napoleão. Napoleão não quis nem ouvi-lo. Passado um tempo, ele voltou para a Suíça, e lá ele ficou 25 anos se dedicando à educação das crianças. Diz a história, conta-se, que ele morreu muito triste, decepcionado, porque enquanto ele acreditava tanto nisso, outros tantos não acreditavam. Então, ele tinha muita dificuldade, de conseguir apoio, de conseguir ajuda, e Pestalozzi foi uma pessoa bem de vida, foi rica, mas depois
o pai morre e ele é criado com muita dificuldade. Então, ele não tinha bens dele para investir nesse trabalho, ele dependia das autoridades. E aí, vocês sabem como é que é. Foi muito difícil. Então, esse Pestalozzi é justamente essa figura batalhadora, não é? Que ela é o remanescente dessa educação que hoje está sendo pregada, até mesmo pelas frentes da doutrina espírita, entendendo que a casa espírita é uma escola, e entendendo que a escola, tá? A escola, de um modo geral, a instituição escola, ela tem que ter por base, a sua pedra principal tem que ser o afeto e o amor, que assim a gente vai conseguir dobrar as crianças, vamos vencer dificuldades com as nossas crianças. Então, essa meta deles continuou. Ele não ficou só lá naquele 1400 e pouco. Quando foi mais para frente, e aqui na introdução desse livro, Laços de Afetos, nós encontramos a introdução assinada por Helena Antipoff, uma russa, já bem do nosso século, que eu tive a oportunidade de conhecer, acho privilégio, porque esse curso de pedagogia que eu fiz, na minha formatura, nós fomos a Belo Horizonte, conhecer a instituição que a Helena Antipoff conduzia lá. E a Helena era seguidora de Pestalozzi. Eu não sabia nada disso, não. Na época que a gente estuda, muita coisa passa batido. Então, eu encontrei com a Helena em janeiro de 1971. Ela recebeu toda a nossa turma. Nós estávamos num ônibus, mais ou menos umas 40 pessoas, 40 recém-formados. A Helena desencarnou em 1974. E ela foi responsável pela Sociedade Pestalozzi no Brasil, durante muitos anos. Né? Nós temos hoje umas 100 instituições ligadas a Pestalozzi, quer dizer, a proposta educativa de Pestalozzi, ela tem muitos seguidores no Brasil, graças a Deus. Helena Antipoff foi uma grande batalhadora nesse sentido. E eu li essa introdução pela primeira vez, com certeza não percebi. Ela mandou essa introdução lá do plano, né, para nós, em 2001. E é assim um texto muito lindo, onde a gente percebe que ela continua empolgada e buscando conduzir as crianças e a educação. E a proposta do livro não tem só a ver com criança, lógico, tem a ver com os adultos também. Com tudo aquilo que nós precisamos aprender, que é o exercício do sentimento, porque eu dizia há pouco, de leitura, de intelectualidade, nós estamos muito bem, mas o problema é que nós precisamos exercitar isso. Então, nós estamos, assim, diante de tanto trabalho na casa espírita, trabalhamos com crianças, trabalhamos com pessoas que chegam, nós temos 1000 propostas, muitos cursos, e esses cursos, eles não podem mais continuar tendo apenas o caráter informativo, tem que procurar vivenciar a afetividade, vivenciar o amor, fazer exercício de amor, porque alguém me perguntou numa última vez que eu falei sobre isso, me disse assim, como é que é possível? Uma coisa é você ler, uma coisa é você se informar, como é que eu faço para fazer? Então, o fazer, gente, realmente exercício, é propósito. Nós temos que nos propor. Eu costumo dizer que é assim, mais ou menos assim que funciona. Tem que começar por cada um. Não adianta eu estar diante dessas possibilidades da educação afetiva, amorosa, conhecer
o livro da irmã, se ler Laços de Afeto, tem conteúdo maravilhoso, não é? Ler Jesus, que Jesus é o maior, um grande educador, né? Allan Kardec, as propostas que estão no Evangelho, se eu não faço nada para colocar tudo isso em prática. Então, eu tenho que buscar colocar esses assuntos todos em prática, no meu dia a dia. Eu preciso sair daquela situação de comodismo que muitos de nós nos encontramos. Eu vou ao centro, você vai? Vou. Toda quarta-feira assisto palestra, eu faço o meu curso, eu tenho a sala mediúnica. Você tem uma sala mediúnica? Tenho. A gente adora enumerar os trabalhos que faz na casa espírita. Mas como é que nós somos, principalmente o trabalhador, como é que nós recebemos as pessoas que chegam na nossa casa? Amorosamente, abraçamos, aceitamos? É meio complicado, né? Na primeira oportunidade que nós temos, a gente se vê, você viu, chegou aquela família assim, esquisito eles, né? Eles querem isso, eles querem aquilo. Gente, num minuto, nós estamos prontos para criticar. Estamos ali fazendo um trabalho em nome de Deus, em nome de Jesus, falando que nós estamos dando o melhor de nós, mas quando nós, num piscar de olhos, nós estamos fazendo a coisa meio diferente. Então, quando eu comecei a minha fala, eu disse que eu estou muito preocupada com esse aspecto do afeto e começa por mim. Eu penso muito sobre isso, porque eu fico na frente, lá no Grupo Espírita André Luiz, onde eu trabalho. Então, é uma função muito visada, entendeu? E não é, gente, você não vai conseguir sempre sorrir para todos. O negócio não é sorrir. O negócio é compreender, o negócio é aceitar, o negócio é ouvir, é respeitar o outro. Porque, lógico, cada um de nós é um. Cada um de nós podemos ter lido tudo igual, estudamos o Evangelho, lemos, mas a gente interioriza certas coisas e outras não. A gente aprende de um jeito, o outro aprende de outro. Nós temos uma vida aí passada, temos a família que influencia muito na nossa existência, temos a escola. Eu não sei se eu tive uma família amorosa, eu não sei como foi minha escola, como é que essa pessoa que chega ali para mim, onde ela estuda, quem é ela, o que é que ela faz, quem é a família dela. Então, tudo isso tem que se levar em consideração para eu poder analisar e olhar com carinho para essa pessoa. Senão, o que acontece? Do mesmo jeito que ela chega na nossa casa, ela vai embora. Porque se hoje a casa espírita, o grupo espírita, tem essa função de mais ou menos de uma escola, né? Tem essa função de amparar, de receber amorosamente, tem mesmo, gente. Não pode mais ficar só na palavra. Tem uma porção de coisas que a gente lê e outra. Eu dizia antes, vou repetir um pouquinho mais. Nós deixamos o estágio da intelectualidade, agora temos que pôr em prática o sentimento. Temos que aprender uma porção de coisas, e os pilares básicos dessa aprendizagem são aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, respeitar o outro nessa convivência e aprender a conhecer. Não são coisas que eu consigo, assim, num estalar de dedos e num piscar de olhos, não é isso. Tem que ser pensado, tem que ser medido, tem que ser buscado com muita intensidade. Porque se eu pensar, deixa, vou fazer como dá, vou fazer, que jeito, vou fazer o quê? Pelo menos eu estou fazendo, e tem tantos que não fazem. Não é assim, não é fazer por fazer, não é de qualquer jeito, é fazer com amor, é fazer com carinho. Eu digo
eu sei que quando a gente entra, eu quando vou lá para o Grupo Espírita André Luiz, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu tenho amparo, eu sei que naquele momento eu pareço uma santinha, né? Faço tudo assim, lindo, maravilhoso. Quando eu saí de lá, entrei em casa, é bem provável que eu já implico com meu marido, que é o primeiro que eu encontro. Acaba toda aquela santidade, acaba toda aquela beleza, né? A gente mostra o que a gente realmente é. Mas lá, além de tudo, além de eu estar com essa intenção, com esse propósito, eu sei que eu tenho proteção, eu sei que eu tenho a espiritualidade me envolvendo e me intuindo, me mostrando muitas vezes como eu tenho que fazer. Então, como é que eu vou aprender a ser afetuosa, a ser amorosa, a ser fraterna? Gente, é exercitando, é treinando. Por isso hoje nós temos, na Casa Espírita, nós temos cursos, eu não gosto muito de falar cursos de reforma íntima, porque eu acho que um curso não vai me reformar intimamente, vocês sabem que não é assim. Eu prefiro, e lá na nossa casa eu falo, vamos chamar assim, cursos de autoconhecimento, onde eu vou olhar, em primeiro lugar eu falo, gente, se eu estiver conduzindo um curso desse, eu tenho que estar muito atenta em relação a mim mesma. Aí eu recebo pessoas que estão enfrentando dificuldades, muitas dessas pessoas estão ligadas a ideias, a preceitos, a conceitos já bastante arraigados dentro delas. Isso é muito difícil de mudar, mas se a gente tiver um propósito, começar a trabalhar isso com carinho, com amor, é bem provável que ela comece a enxergar, é bem provável que ela comece a comece a se abrir para essa mudança. Então, o amor, o afeto, esse sentimento que a gente busca tanto e que é tão bonito, né? Eu olho uma pessoa e falo, que graça, como ela é carinhosa, como ela é afetuosa, eu admiro isso no outro. Por que eu não posso ser? Podemos. Eu queria ser assim amorosa, eu queria ser. Nós podemos. E essa nossa era, ela vai ter conserto, sim, porque às vezes a gente vê tanta violência, tanta coisa complicada, o ser humano cometendo atrocidades com os seus semelhantes, a gente fala, não tem mais jeito. Tem mais jeito, tem jeito sim, e o jeito é o amor. Então, esse amor, ele é suscetível de treino e de educação. Nós temos como vivenciar essas situações de amor. Nós temos hoje, lá na minha casa a gente faz, eu acredito, eu não sei como é que é a condução, como é que aqui é conduzido, mas eu acredito que se faça. Nós temos situações em que a gente se coloca de propósito para exercitar esse carinho, esse afeto. Às vezes, a gente parece que é meio artificial. No começo pode até ser, depois a coisa começa a pegar. Começa a crescer dentro de cada um de nós um compromisso em ser daquela forma, em ser realmente afetivo, amoroso, enfim. Então, essa tarefa da Casa Espírita, essa tarefa educativa, através desses cursos de autoconhecimento, tem tudo a ver com uma reeducação, porque ainda tem muito hoje, lógico. Hoje, quando nós chegamos numa fase de vestibular, o que é que a gente pensa? O que a gente quer para o filho da gente? Eu me lembro que quando meu filho chegou para mim e disse que ia fazer geografia, eu falei para ele assim, você vai ser professor de geografia? Eu fiquei um pouco assustada, né? Mas foi isso. Ele foi aprovado, fez geografia numa faculdade, aí eu falava assim, pelo menos está fazendo geografia na Unesp. Quer dizer, já que quer fazer geografia, está fazendo numa faculdade. Mas, veja bem, hoje, quando a gente tem um filho se preparando para um vestibular, não fazendo
estou falando mal, mas é mais ou menos isso. A gente quer o filho médico, quer um filho advogado, quer um filho... Tem outras coisas hoje que estão mais em evidência. Então, ainda a família, a escola, nós procuramos muito o aspecto do ter, não é? Porque hoje ser médico é ter, ser um bom advogado é ter. Bom, aliás, tem que ser um bom profissional na área, senão não vai ter nada. Mas não é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar o seguinte, que nós temos que investir hoje no ser, tá? Tem pessoas maravilhosas que, se você for olhar, não é nem médico, nem advogado, nem engenheiro, nem nada. É uma dona de casa. Eu já vi pessoas com vergonha de dizer: o que você faz? O que você é? Fala baixinho, fica acanhada. Eu trabalho em casa mesmo, eu sou uma dona de casa. Gente, uma dona de casa, uma mãe que tem uma responsabilidade amorosa com os filhos, que é a base de muita coisa, né? Bendita minha mãe, que está aqui na minha frente com 86 anos, obrigada por todo o amor. Minha mãe era uma dona de casa, meu pai um funcionário público que ganhava muito mal e tinha 4 filhos, e todos deram muito certo. Está aí, com amor. Por quê? Não tem vergonha. Essa educação, essa criação, essa amorosidade, ela começa lá na família. Então é muito importante. E essa noção de que nós podemos muito através do ser, que não é preciso só ter, nós somos importantes no ter também. Então essa reeducação procurando nos suprir com essas qualidades fundamentais, que são as qualidades do ser, que é o amor, a fraternidade, o afeto, não é? E lógico que aos poucos, conforme esse sentimento vai brotando dentro de cada um de nós vamos deixando de lado aqueles que são difíceis da gente se livrar deles, que são os egoísmos, o orgulho, a vaidade. Então, se eu investir em coisas positivas e essas positivas começarem a tomar conta de mim, é óbvio que nós vamos ganhar nesse sentido, vamos nos livrar desses empecilhos. Hoje, outra coisa que é muito importante, eu disse há pouco, nós sabemos muito, mas saber de Deus, saber de religião, isso não é difícil. Difícil era antigamente, né? Hoje é fácil, que eu disse há pouco, nós temos acesso aos livros, à internet, só não tem quem não quer, só não lê quem não quer. Então tem gente que fala, eu não leio, não gosto, não quero. Tudo bem. Agora, quem quer, lê, mas também, gente, não é só ler. Nós precisamos hoje sentir Deus. É diferente, porque eu posso ler sobre Deus, ler sobre tantas coisas. Há pouco tempo caiu um livro na minha mão, maravilhoso. Só falta eu não lembrar o nome, acho que não vou lembrar. É um livro que fala de amor e tem passagens maravilhosas na vida desse... Ele é um rabino, muito interessante, mas eu não me lembro do nome agora. Mas esse livro fala do amor, e ele conta nas suas experiências, que durante toda a vida ele aprendeu sobre Deus. E um dia, quando ele se viu diante daquela situação tão difícil, que é a doença de um filho, uma doença terrível que o filho dele tem, ele não sabia como agir, porque na verdade ele só conhecia sobre Deus, ele não havia ainda interiorizado Deus e sentido Deus. Então o sentir é questão de sentimento, é questão de você buscar e encontrar esse sentimento dentro de você. E uma coisa que eu queria dizer também é que normalmente nós
sabemos que nós temos que tomar uma atitude, que nós temos que mudar, que nós temos que nos melhorar, que muitas coisas que estão dentro da nossa cabeça, que nós aprendemos, elas nem são muito boas, elas são negativas, são preconceituosas. A gente lê sobre isso, né? Eu quero ser menos orgulhosa, eu quero ser menos vaidosa, a gente está sempre lamentando as coisas ruins que a gente tem dentro da gente, concordam? Só que eu não faço nada para melhorar. Alguma coisa tem que ser feita. E é hoje, eu não posso deixar mais para amanhã. Quando eu disse que a maioria das casas espíritas funcionam como escola, funcionam. Elas têm uma porção de propostas para você, de cursos. Esses cursos mesmo que eu disse de autoconhecimento, temos que abraçar sem dúvida. Sem dúvida. E não adianta sair, eu estou indo no curso lá, viu? Acho que agora eu vou melhorar. Que a gente vai com a ideia de que o orientador do curso é que vai melhorar a gente. Ele é que vai fazer o milagre, enquanto não é nada disso. Nós é que temos que nos mudar. Nós é que temos que nos burilar. Mas eu vou lá e de duas uma. Eu gosto muito, não, até três, né? Ou eu gosto muito, mais ou menos, ou eu não gosto nem um pouco. Eu frequento lá, imagine vocês, eu tenho 63 anos, eu frequento um curso de autoconhecimento, não gosto. Saio de lá e falo assim, não. Aquele cara lá, gente, não tem condições, ele não vai me mudar nunca. Não é ele mesmo que vai me mudar, sou eu. Precisa ver o que é que eu estou querendo, no que é que eu estou pensando. Eu não posso mais deixar para amanhã, é preciso tomar uma atitude hoje, agora, porque esse é o momento presente. Não adianta eu ficar hoje lamentando, meu Deus, eu fiz aquilo, como é que será amanhã, hein? Vamos correr atrás do prejuízo hoje. Se tem coisas erradas comigo, se eu estou percebendo que tem alguma coisa que não está indo bem comigo, vamos correr atrás desse prejuízo hoje, agora. Senão, pode ser que não dê tempo. A vida é tão passageira, de repente eu sou acometido de algum problema, de algum mal, e fica tudo por fazer. Nós não conseguimos a solução para isso. Bom, se a grande preocupação da casa espírita é educar para nos melhorar, ela tem como objetivo desenvolver em nós essa afetividade, as relações com base no amor, entendeu? E ser extremamente amorosas às instituições espíritas e ter lá os seus programas educativos do afeto prontos para serem desenvolvidos. Nós procuramos sempre, gente, desenvolver na pessoa que chega à nossa casa habilidades morais e emocionais. Então, existe essa proposta nos cursos de reforma, nos cursos de autoconhecimento, existe. Mas é preciso que tudo isso esteja, mais uma vez, eu digo, de mãos dadas com a vontade de cada um, que senão nós não chegamos a parte alguma. Os cursos continuam áridos, sem render frutos, sem chegar a lugar algum. Bom, com isso, nós temos que lembrar que nós somos muito ligados, muito mesmo, nós temos uma série, somos cristalizados nas nossas ideias, nos nossos interesses, nos nossos objetivos, que é muito difícil a mudança. Então, vejam vocês, se nós tivermos
um carinho, acolhimento, se nós tivermos um aceno assim positivo por parte dos dirigentes, por parte daquelas pessoas que estão nos recepcionando na casa espírita, com certeza nós vamos ser bem-sucedidos. Com certeza a casa espírita vai conseguir alcançar o seu objetivo, vai conseguir nos melhorar. Eu falo, lógico, da casa espírita, porque é o nosso caso, mas nós temos hoje várias religiões, e o propósito delas é melhorar o ser humano. A escola também visa isso, a escola de um modo geral. E nós sabemos que a escola, quando ela tem cunho religioso, ela alcança até muito melhor, com mais facilidade, os seus objetivos. Então, eu vejo pela minha netinha, que estuda numa escola que tem formação religiosa, é católica, mas ela aprende coisas que, sabe, de respeito ao ser humano. Ela tem lições de morais, de moral, de religiosidade muito interessantes, coisas que eu já tive oportunidade, eu trabalhei com a escola pública, já falta muito na escola pública. Então, gente, olha, vamos batalhar, nós queremos viver melhor, nós queremos expandir o nosso ser, nós queremos ser melhores, vamos investir nisso, vamos ter um propósito firme nesse sentido, porque senão nós não vamos chegar a lugar algum. Eu quero encerrar a minha fala de hoje dizendo que, repetindo, porque eu já disse, se nós apenas sentirmos Deus, se nós apenas conhecermos Deus sem sentirmos, não vai ser possível chegarmos a algum lugar. E para finalizar, a presença de pessoas afetuosas em nossas vidas nunca é esquecida, cria marcas, deixa lembranças para o futuro e é forte dose de estímulo ao idealismo superior do presente, sobretudo. E saudades é o sentimento de quem sente falta de alguém, sente falta dessas pessoas afetuosas que teve na vida. Amigos verdadeiros deixam saudades, laços de afeto, uma abordagem, aí eu estou falando da leitura, uma abordagem sobre a importância do afeto nos relacionamentos entre as pessoas e no crescimento espiritual. Eu agradeço a vocês a paciência, desculpe se eu tive alguma... porque eu realmente fiquei um pouco assim assustada com essa plateia. Se teve alguma falha, que vocês me desculpem. Eu tive o maior prazer de estar com vocês. Boa noite.